Bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez você vai estranhar, mas como ele não disse que não ia mais fazer os vídeos, pois então, eu tava ali, né? Tava ali pensativo, muito pensativo, né? E pensando o que eu vou fazer da vida, né? E aí, muitas pessoas entrando em contato comigo, né, e não conseguindo. Daí eu pensei, né, ou uma coisa ou outra, né? Já que não tem a possibilidade de atender as pessoas, né? Então vamos fazer vídeo. Porque eu julgava, né, que seria mais importante atender as pessoas que entrassem em contato comigo, responder as pessoas. Mas como não estava dando para fazer direito, então eu pensei, é melhor fazer os vídeos, né? Porque os vídeos vão ser mais proveitosos, né, para todos, né? Então eu excluí o WhatsApp, tirei o chip, né, da operadora, excluí tudo que não vou usar agora por enquanto, e deixei então o telefone, é só um porta-cartão, né? Eu coloquei um cartão de memória ali, né? Ele já estava bom, já estava melhor, né? Só que eu tive que excluir o WhatsApp, provavelmente vou excluir mais alguns ali, Facebook, porque essas coisas são desnecessárias, né? Já que eu não estou conseguindo atender as pessoas, né? Então provavelmente você vai me enviar mensagem, eu não vou receber, porque eu não tenho mais WhatsApp. Ai, cara, tá, vem aqui, papai. Então vamos continuar com os vídeos, né? Eu vou mudar um pouquinho, né? Vou mudar um pouquinho os vídeos. E hoje nós vamos ouvir o relato de uma senhora, né? Que com certeza vai fazer você chorar. Com certeza vai trazer suas emoções à pele, né? Você vai ver o que é ou o que são as organizações religiosas por detrás, o que acontece por detrás que ninguém fica sabendo ou muito poucos ficam sabendo. Estava ouvindo esse vídeo aqui no canal de um pastor, então vou trazer aqui e vou comentar para vocês esse áudio. Preste atenção, isso vai lhe emocionar muito, muito mesmo. Se esse vídeo for para o YouTube e você estiver assistindo, é porque deu certo que eu fiz aqui. Eu enjambrei aqui algumas coisas, né, e fiz tipo um estúdiozinho, né. Então acredito que o som é para sair bom, né. Vamos então ao relato dessa senhora, que vai emocionar você e vai realmente mostrar você cara, e mostrar a você o que realmente são as instituições. Vamos lá então. Eu estou aqui, irmãos, para falar um pouco da trajetória do meu pai, que infelizmente faleceu em 9/11/2018. Em 91, irmãos, o meu pai foi consagrado a presbítero com ação pastoral. Isso porque ele recebeu um convite para pastorear a igreja de Itacuruba. Na época ele foi consagrado pelo pastor José Leôncio. E essa consagração aconteceu em outubro de 91. Nossa família congregava aqui na cidade de Floresta, Pernambuco. Na época o pastor era pastor Benaías Victor de Souza.
falecido. Em 92, início de 92, toda a nossa família parte para Itacuruba, onde meu pai começou a congregar lá com ação pastoral, presbítero com ação pastoral. Chegando lá, irmãos, meu pai passou a receber uma ajuda de custo, onde era um valor inferior a um salário mínimo. Ele sempre recebia metade de um salário mínimo. Quando em 2007, na época, o pastor daqui de Floresta era o pastor Barbosa. Metade? E o pastor Barbosa preparou uma ata onde dizia que a partir daquele momento, meu pai ia passar a receber um salário mínimo. Meu pai assinou essa ata, mas infelizmente isso não chegou a acontecer. O meu pai assinava sempre os recibos, que recebiam um valor de um salário mínimo, porém ele sempre recebia inferior a esse dinheiro. Sempre recebia inferior a esse dinheiro. Quando foi, irmãos, em 2015, 23 anos depois de meu pai estar pastoreando aquela igreja, chega o pastor Luiz Gomes, pastor da cidade de Floresta, chega para meu pai e pergunta onde meu pai gostaria que a igreja construísse uma casa para ele, porque já estava no tempo, meu pai já estava tempo demais lá, naquela cidade, e que ele estava em tempo de descansar. Se eles fazem com todo mundo, viu? Eles querem tirar o cara da igreja lá, do fundo da igreja, porque alguns lugares não tem como fazer isso aí, mas alguns lugares pastores já não saíram e não vão sair. Porque nesse ponto a justiça, né, ela dá ganho de causa para o camarada, porque o camarada trabalhou a vida toda na igreja, né? A igreja cresceu com o trabalho do camarada, né? Vamos lá. O meu pai tomou um choque com relação a isso, irmãos, porque o meu pai toda a vida eu conheci o meu pai trabalhando por amor. Meu pai, meus irmãos, nunca teve um carro com dinheiro da igreja. Nunca possuiu um carro com dinheiro da igreja. O que meu pai tinha era uma bicicleta. Meu pai possuía uma bicicleta. E, irmãos, mesmo sendo um choque para ele, meu pai sempre foi um homem temente. E meu pai disse: o que é que vai ser de mim, pastor Luiz? Ele disse: não se... Preste atenção. O homem de Deus cuidou 23 anos só de uma igreja. E o carro que ele possuía era uma bicicleta. Enquanto isso, pastores, meia dúzia de pastores, estão para cima e para baixo de avião, de helicóptero. Você que congrega em igreja e sustenta essas obras malignas, também é responsável. Também. Você financia toda essa injustiça. Se alguém assistir meu vídeo, eu sei que alguém fica bravo porque eu falo, mas eu falo que é a verdade. É a verdade, eu não estou aqui para enrolar ninguém. Então você é responsável, você financia toda essa injustiça aí. Você sabe que quem faz o trabalho não é o grandão lá, mas você, eu digo as igrejas, né? Agora eu não estou falando da igreja de Jesus, estou falando das igrejas, das organizações. Porque as organizações tomaram posse do reino dos céus, né? Ninguém vai para o céu se não pertencer a uma igreja, né? A uma organização. Jesus não pregava em templo. Ele nem era recebido nos templos muitas vezes. Não se preocupe, eu tenho carta branca do pastor presidente. Ele me... Isso o pastor dizendo: fique tranquilo, não se preocupe, eu tenho carta branca, o senhor vai descansar, vamos fazer uma bela casa. E aí depois você vai ver no que vai dar a bela casa. Deu carta branca e ele me disse: só mandou perguntando que o senhor queria uma casa para o senhor, para que o senhor continuasse, o senhor vai ficar congregando, mas o senhor agora vai descansar. Vai descansar e a igreja vai lhe dar um salário mínimo até o senhor se aposentar. E meu pai, nós somos do interior, morávamos, antes de vir para a Floresta, morávamos em um sítio, na casa de minha avó materna. E nesse sítio, meu pai só tinha um pedacinho de terra, mas não tinha casa lá. E o sonho dele, quando se aposentasse, era justamente ir para lá. E ele disse: não, pastor, se é assim, então tudo bem, o senhor faz a casa lá no meu terreninho, lá no meu sítiozinho, que na época nem tinha nada, o senhor faz a casa lá e a gente vai.
Aí ele disse, mas você só precisa sair daqui. E aí meu pai, sem entender nada, e a gente vai pra onde? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão pra floresta, chega lá, a igreja vai alugar uma casa para vocês e vai lhe dar em mãos um salário mínimo para vocês se manterem. E enquanto a casa do sítio, a casinha de vocês, vai ser levantada. E de imediato, meu pai e minha mãe, os filhos todos já estavam casados, meu pai e minha mãe vieram para a cidade de Floresta. Eu já estava residindo aqui e eles vieram. E o que foi que aconteceu, irmãos, quando eles chegaram aqui, na cidade de Floresta? O meu pai passou a receber novamente menos da metade de um salário que disseram que iam pagar. Por quê? O salário livre que o pastor prometeu para eles, quando ele chegava na igreja para receber, tiravam logo lá o dinheiro do aluguel, o dinheiro da água, o dinheiro da energia. E meu pai, mesmo sabendo que o acordo não era aquele, sempre calado, sempre entregando as coisas a Deus, nunca permitia que os filhos tomassem alguma atitude, nem mesmo que fosse conversar com o pastor. E ele sempre calado, sempre aceitando. E o que foi difícil para meu pai? O difícil para meu pai foi que, irmãos, além de tirarem ele da forma como tiraram, passaram a diminuir a questão de meu pai gostava, meu pai até de uma oração ele gostava de fazer. E até isso começaram a privar o meu pai. E aquilo ele foi se sentindo amargurado, aquilo foi mexendo com ele, porque ele aguentava tudo calado, ele chegava, sentava lá no púlpito com os irmãos, todos eles tinham uma oportunidade, menos o meu pai. E eles fazem isso para humilhar a pessoa, sabe? Deixa a pessoa sentada no banco, bota o fulano, bota o ciclano, bota o beltrano, todo mundo trabalha, todo mundo dá testemunho, todo mundo canta, todo mundo que cai com grana. Porque se o cara não presta mais, adoece que nem eu, não tem mais valor. O presidente não visita mais. O presidente não perde tempo com gente que está partindo daqui, né? Comigo se deram mal, que Deus resolveu me curar agora há poucos dias, né? Então, se deram mal, né? E eu acredito que vou incomodar muito, né? E isso ele foi tirando aos poucos dele, foram tirando aos poucos dele, mesmo assim ele foi sentindo. O meu pai, quando viu que nem a casa estava sendo construída, que nem acordo tinha sido feito, e chegou um tempo, irmãos, aqui em Floresta, que os meus pais só não chegaram a passar necessidade, porque eu tirava da minha feira para levar para meus pais, porque o valor que eles recebiam, não sei se era 350, que restava, era alguma coisa, um valor parecido, 350 no máximo R$400. E era a feira deles, que assim, por mais fosse os dois, mas não durava na feirinha o básico que durava metade de um mês, e depois da metade do mês, eles já não tinham mais nada em casa. Então eu dividia da minha feira, estava sempre mandando para lá, e chegou um tempo assim que já estava uma situação muito precária, que eu cheguei, me dirigi, fui até a igreja e falei com o pastor Luiz Gomes: pastor Luiz, a situação de meu pai e minha mãe não está boa. Eu cheguei lá, tinha mal uma água na geladeira, não tinha um ovo para fritar. E, irmãos, ele falou com o tesoureiro, e eles arrecadaram dos irmãos, os irmãos fizeram uma doação, isso aconteceu, essa doação, umas 2 vezes da igreja, só do básico, de feijão, de arroz, o básico mesmo. Mas, como meus pais já estavam numa idade, irmãos, assim, que precisava de uma sopa, não tinha uma verdura para fazer uma sopa, não tinha uma fruta para fazer um suco. O pastor tem que comer feijão e arroz, que nem disse uma irmã uma vez para mim. Eu tinha meu salário, né? Não da igreja, porque eu já estou desde 2003 incapacitado para o trabalho. Então eu tinha meu salário. Na época era 500, 600, 700 reais, não lembro. Só que do meu salário, eu tinha que ajudar muita gente, porque as entradas da igreja não dava para nada. Pagava luz, pagava água, ajudava um, ajudava outro, arrumava uma coisa, arrumava outra, gastava. Tem muito gasto mesmo. Então, do meu salário, do meu rancho, das minhas comidas, eu cansava de ajudar as pessoas. Cansava.
Mas a irmã chegou um dia e disse que a mais antiga da igreja lá, que pastor era assim mesmo. Pastor não podia comer carne, nem tinha que se preocupar muito com verdura, com frutas, essas coisas. Pastor tendo feijão e arroz para comer estava bom. Ela disse lá para minha esposa. A minha esposa deve ter falado alguma coisa, sei lá, né? Então é isso mesmo, é o que eles pensam. Eles comem em churrascaria que você dá o dinheiro. Você que dizima nessa igreja, você que dá oferta nessas igrejas, você que dá saco de cimento, você que dá... Eles tratam isso aí como se fosse... Eles não dão o valor devido, sabe? Tão pouco se lixando. Faz aquelas campanhas de saco de cimento, faz aquelas campanhas de tijolo, de areia, de ferro. E mais o dinheiro. E o dinheiro nunca aparece, viu? Nunca aparece. Nunca aparece. Sempre tem que pedir mais, sempre tem que... Se vai construir numa vila, tem que se virar. O povo da vila que tem que dar. O dinheiro do dízimo de oferta não sai para a construção. E nem para ajudar pastor, e nem para sustentar pastor, e nem para levar pastor no médico, a não ser que seja da turminha deles. Mas se é um cara que nem eu, positivo, que fale a verdade, não se renda e não se venda, então se lasque quando estiver doente. E é o caso desse anjo, né, que já está na glória, né, já partiu. Essa história vai mexer com você. No final você vai chorar, com certeza. Isso assim começou a mexer muito com a gente e começou a abalar as estruturas emocionais do meu pai. Eu lembro que um dia minha mãe ligou para mim, apavorada, que meu pai não estava bem. Eu cheguei lá, meu pai disse que já estava, do dia anterior, estava com uma dor muito forte na nuca. E realmente estava muito irritada a nuca dele, uns nódulos na cabeça, e estava sentindo essa dor e essa dor não parava. De imediato levei ele, e meu pai começou a levar ele ao médico, um amigo da família. E meu pai ele começou a ter uns surtos de falta de memória. Ele não lembrava, estava lembrando de muita coisa não. E eu de imediato passei isso para o médico, e o médico me pediu uns exames, que estava suspeita de Alzheimer, mas na época os exames não deram negativo para Alzheimer. E o médico falou, ele está tendo teve alguma crise emocional, está passando por alguns problemas, eu disse, tá sim, ele está passando, ele passou por uma crise emocional, a situação dele não está boa. Ele disse, então, é devido a isso. Aí passou uns calmantes, um ansiolítico, para que ele amenizasse a situação dele. Só, irmãos, que na medida que ia, só foi se agravando e de uma outra consulta, de uma outra crise que ele teve, de uma outra consulta, foi levado novamente ao médico e ele passou uns medicamentos mais fortes. A gente tentou pegar pelo SUS, o SUS não tinha essas medicações e não estávamos sem condições, nenhum dos 3 filhos dele sem condições, que era um valor um pouco alto. E a gente nos juntamos e fomos até a casa do pastor Luiz, meu pai e meus 2 irmãos e eu. Chegamos lá, passamos a situação, pastor, a situação do meu pai não está bem. O meu pai, relatamos tudo, irmão, todo o sofrimento. E o pastor simplesmente virou pra gente e disse que a igreja não tinha condições de dar aquela medicação ao meu pai. Que como é que se diz? Que o que eles já estavam fazendo era o suficiente. E a igreja não tinha condições de comprar o remédio, né? Deixa que sofra. Tem amor no coração dessa gente? Tem misericórdia? Tem compaixão? Tem? Não tem não. Infelizmente não tem não. E quanta gente financia essas obras, né? Obras malignas. Porque para deixar um homem de Deus morrer amingo, esse morreu de desgosto. Morreu de desgosto, que graça tem, né? A vida dele foi sempre pregar. A vida dele foi sempre trabalhar na obra. E você ainda senta nessas sinagogas de Satanás, né? Sinagogas de Satanás. Você é responsável. Você é financiador dessas obras miseráveis.
Porque se você dá o dinheiro, eles continuam. Se você não desse o dinheiro, eles não continuariam. Eles iam fazer outra coisa. Eles não iam ficar lá. Não tivesse o din-din, sumiria a pastorada tudo. Como você dá o din-din, você acha que só lá que tem salvação? Que a igreja comprou o reino do céu é da igreja. Se você não estiver dentro de uma igreja, você não vai ser salvo. Então você financia, porque você primeiro é covarde. Primeiro você é covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Depois você não tem amor, você não tem misericórdia. Porque você continua financiando. Porque a igreja não é o Edir Macedo, não é o R.R. Soares, não é o apóstolo Valdomiro, não é esses caras aí que fazem o trabalho crescer. Quem faz o trabalho crescer é os obreiros, é os pastores que não aparecem. E esses morrem de fome, morrem na miséria. Cada um terá o seu galardão, mas você tem a sua parcela de culpa. Porque você continua, você está vendo que está tudo errado, e você continua levando o seu dízimo, levando sua oferta, levando o seu dinheiro lá para que eles continuem fazendo a injustiça. Aquele foi muito duro para isso, muito duro, assim, muito duro pra gente, não, desculpem. Isso foi muito duro. Recebemos, meu pai tá ali sentado. Para ele, a quem estava ali sentado dentro dele era um homem de Deus. Era um pastor com quem ele tinha muito respeito, pastor Luiz Gomes. E ter que ouvir aquilo ali, ele só baixou a cabeça. Eu e meus irmãos, assim, meu irmão principalmente, não aguentou e disse que só sairia dali com as medicações de meu pai. E meu pai sempre pedindo calma pra gente, sempre nos orientando a desistir, a aceitar a situação. E ele, o pastor se viu meio que pressionado e pediu para que o tesoureiro pediu para que liberasse, e acho que foram 3 remédios na época e ele liberou de 2. O outro eu lembro que eu e meus irmãos fizemos uma vaquinha na época que a gente comprou. E foi daí que meu pai começou a tomar remédios controlados. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu adoeci, acha que a igreja perguntou para mim: pastor, tem dinheiro para comprar os remédios? Ou pastora, né, que eles chamavam minha esposa de pastora. Pastora, a senhora tem o dinheiro para comprar os remédios pro pastor? Quantas vezes a gente veio para casa e tinha que continuar tomando antibiótico, mas a gente não tinha o dinheiro. Então eu não tomava. Dali 3 dias tinha que voltar para o hospital. Entende? Então isso é real. Isso é a realidade. Apesar de que a igreja que eu pertencia é milhares de vezes menor do que essa aí que vocês estão ouvindo o relato. Milhares de vezes, infinitamente menor. Então lá era escasso mesmo o dinheiro, mas haveria condições de terem me ajudado. Nós não pedimos dinheiro, mas nós precisamos muito do dinheiro. Algumas pessoas, pouquíssimas, doaram um valor. E para 1 ano de doença, o pastor deu R$200 para minha esposa. Isso já foi de 2015, já em 2016. Irmãos, quando foi 2017, antes de 2017, 2016, esse pastor, que eu acabei de falar dele, ele é mandado para outra cidade. O pastor Luiz Gomes é mandado para outra cidade. E a casa de meu pai nem sapato tinha. Quando o novo pastor chegou, o pastor já... Sabe por que eles fazem esse negócio de mudar pastor toda hora? Porque senão o pastor acaba se apegando aos membros. Acaba se ligando ao problema dos membros. E eles têm medo de que o pastor daí tome conta da igreja. Entende? Então por isso que mudam toda hora. Não é porque Deus mandou, não. Que hoje é o atual pastor aqui da cidade de Floresta, o pastor Jean. Ele chegou, irmãos, e a esperança do meu pai, a esperança de minha mãe era que as coisas melhorassem. Eles viviam de esperança. Viviam esperar em Deus, viviam de esperanças. E foi passado todo o caso de papai para ele. E ele se prontificou, disse que ia ajudar. Mas aí, irmãos, foi passando o tempo. Quando foi, depois de 1 ano que o pastor estava aqui, em 2017,
o pastor Jean chega para meu pai e faz uma proposta. E diz, irmão, vamos fazer o seguinte, o irmão não tem como arrumar uma casinha lá no sítio do senhor, para o senhor ir com a irmã Neta para lá, e a gente usar esse dinheiro de aluguel, esse dinheiro de água, de luz que a igreja está disponibilizando aqui para o senhor, para a gente usar para construir a casa do senhor. E a minha mãe já incrédula, meio que incrédula das coisas, virou pro pastor e disse, isso não vai acontecer não, pastor. E ele disse, vai, irmão, agora vai. E o que foi que aconteceu, irmão? Minha mãe, como a família dela toda mora lá nesse sítio, ele cedeu uma casinha, irmão, que para meus pais, só que a casinha nem tinha energia elétrica e nem tinha água. Mesmo assim, meus pais pegaram todas as suas coisas e foram para esse sítio, ficar nessa casinha, nessas condições. Esse meu pai já doente. E assim, antes deles irem para lá, a igreja começou a fazer doações, se sensibilizaram com a situação dos meus pais, e antes deles irem, já tinham começado a levantar a casa. Através de doações de alguns irmãos da igreja. E o pastor Jean pediu para ir lá, junto com alguns irmãos da igreja, para ir olhar a casa, fazer um orçamento, para poder terminar. Eles terminaram essa casa. Quando chega lá, irmãos, o pastor Jean olha a casa. A casa tem uma sala, irmãos. É uma sala, 3 quartos pequenos, um banheiro e uma cozinha. A casa todinha se resume a isso. E o pastor chegou, estava meu irmão lá. O pastor Jean olhou para meu irmão e disse, não tinha necessidade de fazer uma casa desse tamanho. Seus pais já estão na velhice. Um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro já era suficiente para ele. Um cômodo já era suficiente para eles. Irmãos, agora, pense aí, irmãos, o quanto é difícil você ver um filho escutar isso assim, ou seja, escutar isso dos seus pais, assim, escutar isso assim, palavra dirigida a seus pais dessa forma. Irmãos, foram muitas humilhações durante esses anos. Cada pastor que chegava, cada pastor que saía, era uma humilhação, era uma piada. E ele simplesmente disse isso. E meu irmão virou para ele e disse assim, pastor, o senhor mora com sua esposa em um cômodo só? Não, mas porque eu tenho família, eles só são os dois. Ele disse, não, pastor, eles têm família, sim. A família está sempre presente com eles. Meu pai, isso aqui é o mínimo que meu pai merece. Pelo tempo que ele passou trabalhando na obra, é o mínimo. E o pastor saiu de lá insatisfeito e começou a falar pra gente, todas as vezes que não foi só uma vez, e fomos falar com ele. A irmã perguntou para ele, mas o senhor, pastor, o que queria que eles morassem num cômodo só? O senhor mora num cômodo só, pastor? Ai, não, mas eu tenho família. Tenho mulher, tenho filhos, quer dizer, eles sempre têm uma justificativa, né? Isso é lamentável, gente. Essa história é muito triste. Louva a Deus pela vida desses homens de Deus que estão trabalhando no YouTube aí. Esses YouTube que catam essas coisas aí para que não fique encoberto debaixo do tapete. E as igrejas cada vez crescendo mais, cada vez enrolando mais, cada vez escravizando mais. Foram 3, 4 vezes e o pastor, em várias das conversas, o pastor sempre deixava claro, olha, a igreja está dando doações para terminar a casa de seu pai, mas vocês fiquem certos que a igreja está fazendo um favor. A igreja não tem responsabilidade com seu pai. Ele só está apenas fazendo. Olha que canalhas que eles põem para pastorear. Canalhas. Que tipo de gente que está pastoreando vocês aí? Um favor. E através também, irmãos, de doações, a igreja começou a pagar o INSS de meu pai, porque uma das coisas que eles mais se interessaram foram essas, porque queriam que meu pai se aposentasse o mais rápido possível pelo INSS para eles se livrar. Era essa. E em relação à casa foi puxando, e a gente atrás, a gente mandando recado. E enquanto isso, meu pai e minha mãe vivendo nessa casinha, cedida pelo irmão dela, nessa situação, e meu irmão começou a levar, que meu irmão também foi embora para lá. Ele trabalhou um tempo na prefeitura de Itacuruba e juntou um dinheirinho quando saiu de lá e comprou um pedacinho também de terra com uma casinha. E foi morar lá próximo a meus pais, com a esposa e seus filhos. E meu irmão começou a levar meu pai para fazer tratamento em Carnalbeira da Penha, a Serra Talhada. Foi quando, depois de quase 2 anos, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer.
E assim, a luta, irmão, começou foi aí. Meus pais, meu irmão não morava tão perto, morava um pouco distante. E meus pais passaram a viver ainda pior do que o que ele estava. Devido à doença de meu pai, ele conseguiu um auxílio, doença pelo INSS. Pronto. A igreja de imediato, o primeiro auxílio que o papai recebeu, primeiro mês a igreja já tirou o que estava ajudando. Já tirou esse dinheiro que estava ajudando. Eles davam não chegava também, nunca chegou a um salário mínimo, e um pouco que dava a igreja tirou essa ajuda. Porque meu pai já estava recebendo esse auxílio. E, irmãos, um salário mínimo tá bom, né? Pessoa doente, gastou a vida na igreja, gastou a vida na obra. Alguém vai prestar conta disso, viu? Alguém vai prestar conta dessas coisas. Pode ter certeza. E muita gente, viu? Se tem 10 mil membros na igreja, os 10 mil membros vão prestar conta dessa injustiça aí. Porque se os 10 mil membros, ou muito mais, dando lá por baixo, se os 10 mil membros dessa igreja dissesse, a partir de agora não vamos dar mais nem um centavo enquanto continuar essas injustiças, as injustiças parariam ali. Então a igreja é responsável, não estou falando da igreja do Senhor, estou falando da igreja organização. Ela também é responsável por esses atos. Porque se ela não financiasse, não teria. Foi luta porque o meu pai tinha o dinheiro, dava mal para comprar a medicação dele, que era muito caro as medicações. Quem tem Alzheimer, quem tem alguém da família com Alzheimer sabe o quanto é trabalhoso, dificultoso. E estava minha mãe sozinha com o meu pai lá. Eu não podia ir por conta do meu emprego aqui na cidade de Floresta. Minha irmã também não podia, e estava meu irmão lá dando uma ajuda. E vejam só, meu pai já estava com 1 ano, estava já com mais de ano que ele estava lá nesse sítio. A igreja parou de dar todo o suporte necessário. Minha irmã chegou a pedir ao pastor Jean para que pelo menos uma vez por mês algum irmão fosse fazer uma visita a eles, porque meus pais já não ceavam mais, meus pais já não sabiam mais assim o que era nem participar mais do corpo de Cristo, que é a ceia. E o pastor simplesmente virou para ela e disse que não era responsabilidade dele, era responsabilidade. Se a Santa Ceia que eles fazem era tão importante assim, eles jamais deixariam um pastor, um ex-pastor, sem a Santa Ceia. Para ver que isso aí é só para iludir o povo. Santa Ceia é uma vez por ano, é na Páscoa. Não é todo mês. Todo mês é porque, se não fizer todo mês, aí vai entrar dinheiro uma vez por mês só, né? Porque tem muita gente que vai lá e dá o dinheiro uma vez por mês por medo. Não é que a pessoa queira que a obra, é por medo. Ela vai lá porque eles pregam lá, lavam a cabeça da pessoa. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E a pessoa tem medo, né? Ela acha que tem que participar daquilo ali. Aquilo ali não é Santa Ceia, não leva a mal. Santa Ceia teria que ser uma coisa decente, né? Um pedacinho de pão, um golinho de vinho. Porque onde o papai estava pertencia ao campo lá de Mirandiba, era o pastor de Mirandiba quem tinha que dar esse suporte. E eu disse, mas pastor, independente, uma vez por mês, não custava nada um irmão ir lá, louvar junto com eles. Não é responsabilidade minha, é do pastor. Eu vou ligar para ele lá, para ele ficar dando esse suporte. Pronto, irmãos, é até isso, tirado de meus pais. Sabe quando foi que apareceu um pastor lá, meu irmão? Foi no dia do sepultamento do meu pai. Foi quando apareceu esse pastor de Mirandiba. Foi unicamente nesse dia. Meu pai, irmão, com essa doença, tinha umas crises que às vezes ele saía de casa sem minha mãe ver, ela cuidando em alguma coisinha assim dentro de casa, deixava ele deitadinho na rede, e ele saía que ela nem percebia. A maioria das vezes ele saía, ia pra lá, direto para o sítio da rocinha dele, ia deitar numa caminha que minha mãe armou lá, na casa mal acabada, que estava pela metade, a casa não, já estava coberta, a casa já coberta, e meu pai passava a tarde todinha deitado lá, e depois meu irmão trazia ele para casa. E nisso, irmão, a casa já levantada, através das doações dos irmãos, e ficou a sala descoberta, sem cobrir. E eu fui perguntar ao pastor por que a sala não foi coberta. E ele disse que na sala não é responsabilidade da igreja, porque meu pai tinha falado que aquela sala era para cultuar, ele ia usar a sala para cultuar. E eu disse, sim, mas o que é que tem a ver? Porque que eu saiba, na minha casa eu posso cultuar na sala, eu posso cultuar no quarto, eu posso cultuar aonde eu quiser, mas o porquê?
Ele disse que não, porque como o papai ia destinar essa sala a fazer uma congregação, não cabia a igreja ter que construir esse salão para papai congregar. Eu disse, mas pastor, ali não é um salão a gente constrói fora a parte, e ali é uma sala, tá lá a sala que dá diretamente para os quartos, uma cozinha irredutível. E até hoje, irmão, até essa data, a data de hoje da qual estou falando, tá lá a casa levantada e a sala descoberta. Porém... Estão vendo, gente? Estão vendo? Como tem injustiça no meio do povo que se diz de Deus? Agora vai pro desenrolar do final dessa história. Muito triste, muito lamentável. Muito mesmo. A parte triste vem agora. Faltando todo acabamento. E meu pai, numa das crises que ele teve de sair, sem minha mãe perceber, numa quinta-feira, dia 8, à tardinha, ele saiu sem minha mãe perceber. Minha mãe tinha acabado de dar um banho nele. Ele saiu de casa e se perdeu no mato. Se perdeu e por mais... E meu irmão de imediato avisou, a minha irmã, que minha irmã me avisou de imediato, reuniu pessoas, fomos procurar meu pai. O meu pai só foi encontrado, irmãos, no dia 9, ele desapareceu dia 8, no dia 9, às 3h40 da tarde. O meu pai faleceu, o laudo deu desidratação, ou seja, meu pai morreu de sede. Meu pai morreu de fome. Quando encontraram ele, ele estava deitado de bruços, com a face no chão. E, irmãos, eu sei que quando ele caiu ali, ele já não tinha mais força para levantar. Mas quando me disseram isso, a forma como ele foi encontrado, eu lembrei de tantas e tantas vezes que eu acordava de madrugada e via meu pai deitado no chão do quarto dele, porque já não aguentava orar mais de joelhos. Ele deitava no chão e orava a Deus. E é isso. Eu peço a todos que me desculpem, porque só quem passou e viu o sofrimento dele é que sabe o quanto dói. E quando meu pai faleceu, irmãos, nenhuma ligação. Meus pais receberam, minha mãe, meus pais não me perdoem, de uma ligação, meus irmãos, nem a minha mãe, nem a gente não recebeu. Pastor de Floresta não apareceu, dirigente, irmão nenhum. Até hoje, irmão, nenhuma ligação. Nem para perguntar como é que tá a minha mãe, nem para perguntar como é que tá a família. Meu pai foi totalmente abandonado, irmão, em todos os sentidos, espiritualmente, em todos os sentidos. Não, o suporte que tivemos, meu pai não tinha um plano de saúde, ele não tinha, e foram amigos e parentes não evangélicos que chegaram com tudo, meu irmão, com tudo, assim, que a gente precisava no momento. Foram que chegaram porque a igreja não deu suporte algum, e até hoje. E hoje eu trabalho como auxiliar de serviços gerais em uma escola, moro de casa alugada. Minha irmã reside ainda na cidade de Itacuruba com suas filhas, mora numa casinha que ela conseguiu, uma casa pelo governo, do programa Minha Casa Minha Vida, uma casinha, parece um kitnetzinho, mas é dela, graças a Deus. E meu irmão tem essa casinha no sítio, porém é desempregado, só quem trabalha é a esposa dele, lá em Tarnalbeira da Penha. E a minha mãe ainda está na peleja, meus irmãos, está na peleja para se aposentar como viúva. E é isso. A luta do meu pai, infelizmente, meu pai não realizou o sonho dele. Ele, quando sã, ele ainda plantou as fruteiras no seu terreno, e o sonho dele era viver da agricultura e viver em paz no seu cantinho. Porém, meu pai sofreu até o último momento, meus irmãos, até o último momento. Agora me diga, né? Só me diga uma coisa. Se a gente gasta... Eu estive fazendo a conta. Se aquela história que um rapaz contou, que um determinado pastor aí foi comer um pato lá em Portugal, que custa $500, ele mais outros pastores. Eu fiz a conta, para comerem esse pato aí, eles gastaram por baixo perto de R$100 mil.
Você já pensou numa coisa dessas? Diz que eles estavam conversando e um deles falou sobre o pato. Diz que é um prato muito bom que tem lá em Portugal. É na Europa, não sei bem exatamente onde, não lembro agora. E aí, um deles disse, né, o chefe, vamos lá. Vamos lá. E eu tive fazendo, por baixo eles gastaram perto de 100 mil reais. E eu fico pensando aqui, né, pra mim, arrumar 40 mil para comprar, que também é o meu sonho, de ter um sítio, para mim arrumar 40 mil é algo impossível. Eles gastam 100 mil para ir de um país no outro, porque pelo que eu vi ali, que o rapaz diz que custa o combustível e o gasto que se tem com tripulação, por baixo 100 mil reais eles gastaram para ir comer um tal de pato. E daqui no Brasil, lá em Portugal, comer um tal de prato chamado pato. E quem financia isso? Se não é as pessoas, se não são as igrejas, não a igreja de Deus, porque a igreja de Deus está atenta. A igreja de Deus não está mais dentro dos templos. Dentro dos templos estão os covardes. Pode ficar bravo comigo, não tem nenhum problema. Eu estou aqui para falar a verdade. Dentro dos templos estão as pessoas acomodadas, as pessoas que continuam financiando esse tipo de injustiça e que também irão pagar caro por isso. Muito caro. Caro mesmo. Então, gente, é lamentável um homem de Deus, um pastor que realmente é homem de Deus, que não inventava profetada, que não inventava revelatada, mas realmente seguia os escritos pelo que a filha dele relatou aqui, era tementíssimo a Deus, porque aguentou toda essa patifaria. Eu não aceitei. Quando eu me dei por conta, que eu me acordei, que eu saí do coma e soube de tudo, eu pulei fora do barco. Eu pulei fora, eu não fiquei no meio da safadeza. Aí hoje eu acordei ali, daí estava pensando nas coisas, né? O que eu ia fazer. E aí fui ver. Me veio na memória, né? Que eu poderia pegar e ia ficar sem conseguir a me comunicar com ninguém, mas continuaria aqui com os vídeos. Então eu comecei a fuçar no celular ali para excluir as coisas, né? E aí eu achei ali uma mensagem, né, que um pastor, ex-colega meu, mandou para mim, me censurando, dizendo que eu não tenho mais autoridade, eu não prego mais, eu não tenho mais autoridade para orar, porque eu muito orei pelos outros lá, até pelos netos deles lá, e Deus realmente curava na hora, e ainda cura, porque eu não caí da graça. Me glorio no Senhor, não caí da graça. Não tenho cola na ratoeira. Entende? É lamentável, gente. Muito lamentável. Vamos orar, já que o cara disse que eu não tenho mais autoridade para curar ninguém. Vamos fazer o teste?
Eu vou dizer uma coisa. Se você, meu irmão, que me mandou aquela tua mensagem ali, tiver errado, em breve tu vai provar do fel que eu provei. Vamos ver como é que tu vai te sentir. Não estou desejando aqui, mas em breve eu tenho certeza que vai acontecer. Eu provei do amargo fel, vamos ver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande eu sou. O Senhor está vendo, o Senhor está contemplando tudo que está acontecendo, meu Pai, nesta terra, entre os homens, entre as organizações. Com certeza a sua medida está cheia. Com certeza o Senhor já não suporta mais tanta injustiça, tanta hipocrisia, tanto sofrimento. Meu Deus, meu Pai, Senhor da minha alma, quanta mulher, verdadeiras guerreiras, que sofrem ao lado do esposo, que muitas vezes, enquanto as primeiras damas compram calcinhas, peças íntimas bordadas com ouro, as pobrezinhas das tuas servas, muitas vezes, tem que lavar, esperar secar para poder vestir. Quanta injustiça! Quanta injustiça, meu Deus! Enquanto os teus servos não têm um bife para comer na mesa, não tem uma coxa, uma sobrecoxa para pôr no prato, homens perversos que são sustentados por pessoas cegas, que não enxergam a injustiça e financiam a injustiça, estão assentados em restaurantes e gastam em uma refeição 5, 10 mil reais, 20 mil reais, não há limites para eles. Homens que são famosos mandam fechar restaurantes famosos para ele poder entrar lá. Até quando, Senhor? Até quando isto vai continuar? Até quando? Até quando a injustiça vai prevalecer? Quantos filhos de pastores que não querem saber mais nem de falar na Bíblia, porque culpam a Bíblia como a causa principal do sofrimento que viveram durante a vida toda e viram seus pais sofrendo uma vida inteira, porque não existe amor, porque não existe misericórdia, porque não existe compaixão, porque não existe amor. As pessoas são feitas como degrau de escada para os perversos subirem e chegarem na altura que querem chegar. Até quando, Senhor, isto vai prevalecer? Até quando? Até quando essa mulher vai chorar? Até quando esse homem vai chorar? Até quando, Senhor?
quando haverá justiça? Grandes templos, refinados, e que custam o sangue inocente dos teus servos e das tuas servas para serem edificados, para nada, porque não vai dar em nada, porque todo mundo que está ali se emociona com a injustiça, se alegra com a injustiça, porque enquanto uns andam de carro importado, de avião, de helicóptero, enquanto uns, meia dúzia, come pratos caros, bebidas alcoólicas caras, outros chegam em casa depois do culto e vão dormir muitas vezes com fome. Com fome, Senhor. Com fome. Não tem pão para fazer um café. Não tem. Não tem um arroz, um feijão. Vão esperar no outro dia ainda. Meu Deus, para o mundo que eu quero descer, abre a porta para mim descer desse mundo, por favor, porque eu não consigo, meu Pai, ser insensível a estas coisas, saber que isto acontece, saber que um servo teu morreu de sede, certamente saiu a caminhar sem rumo, e a igreja, Senhor, que foi beneficiada pelo seu trabalho, pelos seus sacrifícios, não se mobiliza, não se sensibiliza. Eu sei, Senhor, eu sei. O Senhor é testemunha do que eu vou dizer aqui agora, que eu preferia 1000 vezes estar aí contigo do que estar aqui fazendo esses vídeos. Porque é como se eu estivesse servindo de palhaço, fazendo palhaçada para as pessoas rirem. Até quando isso vai permanecer, vai prevalecer? Até quando? Até quando, Pai? Não tem, Senhor, como não se sensibilizar, não tem como não se mover em si mesmo. Não tem como. Não tem como, Senhor. Por que, meu Deus? Por que as pessoas seguem cegamente homens perversos, sem amor, infiéis nos contratos, infiéis no casamento, infiéis nos relacionamentos? Por que, Pai? Eu não consigo entender. Como eu queria entender, Pai. Eu levanto a minha mão ou as minhas mãos, sem ira e sem contenda. Eu repreendo dessa casa esse flagelo. Eu repreendo desta família essa ação maligna, essa doença, essa enfermidade. Espírito do mal, vai embora em nome de Jesus. Solta essa vida. Solta essa família. Sai dessa casa, abandona essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
que o Senhor te repreenda, Satanás, agora, para valer. Que o Senhor faça cair fogo do céu contra esse mal. Desmancha agora. Esse encantamento seja quebrado agora, em nome de Jesus, para a glória do meu Deus, agora e para sempre. Amém. Perdão aí, gente, mas histórias assim mexem comigo, porque me fazem recordar tanta coisa, né? Tanta coisa, tanta humilhação, tanta humilhação. Só nos resta dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Pobre família. Como que uma família dessa ainda vai continuar na mesma fé? Como? Depois de ver o pai passar por tudo isso. Compartilhe meu vídeo, deixe o seu like, se assim você achar por bem. E até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.